Então vamos embora, vamos começar hoje a gente falar sobre adubação, tá? Por quê? Adubação, por mais que muita gente despreze esse tema no paisagismo, na jardinagem e tudo mais, pensar, a natureza ela pode fazer esse papel sozinha, não tem problema. Enfim, a natureza é autossuficiente e tal. Só que assim, a partir do momento que a gente tira da natureza, a gente tem que devolver. Por quê? Porque senão ela cobra, tá? Seja de forma indireta, por exemplo, não dando fruta, não dando flor, estando fraca, estando mirradinha e tal, e a gente não quer isso, a gente quer plantas lindas, plantas maravilhosas sempre, tá? Afinal, é para isso que a gente está aqui, para ajudar a desenvolver muito bem as plantas, enfim, certo? Ou de forma direta, que seriam, por exemplo, em casos maiores, né? Por exemplo, aí Amazonas, tá? A gente está tendo uma crise meio séria de água, enfim, consequentemente de energia e tudo mais, por conta disso, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, mas vocês já estão cientes, vocês sabem do que eu estou falando, por isso não vou precisar entrar nesse mérito agora. Quando a gente fala de adubação, o que normalmente as pessoas pensam, o que normalmente as pessoas lembram, o que normalmente remete às pessoas? Seguinte, via de regra, quando a gente fala de adubação, quando a gente fala de reposição de nutriente, tá? Que é o tipo de adubação mais comum e acho que existe, as pessoas acham que só colocando terra já é o suficiente. E não é só isso que seja suficiente. Isso é um dos passos, uma das etapas que a gente costuma fazer, tá? Claro que não precisa ser toda vez reposição de terra em si, tá? Mas a gente pode considerar a terra como matéria orgânica, tá legal? O que a matéria orgânica influencia ou pode influenciar? Bom, a matéria orgânica pode influenciar com a adição de alguns micronutrientes, tá? Bom, os micronutrientes, eles são nutrientes que são usados em pouca quantidade, tá? Normalmente, esses micronutrientes que não são tão importantes, obviamente que todos os nutrientes que a gente fala quando a gente fala de paisagismo são sim importantes, mas quando a gente fala disso, dos micronutrientes, o que acontece? Normalmente, por eles serem menos usados pelas plantas, as fabricantes de fertilizante, enfim, não se preocupam em colocar. Até porque são nutrientes que a gente normalmente já encontra em terra, por exemplo, tá? Humo de minhoca, esterco, enfim, é rico de micronutrientes, então a gente não precisa se preocupar muito com isso, tá? Eles são... É tipo assim, a vitamina B6, B12, B não sei das quantas, que a gente não, tipo, precisa, mas não depende disso tá? E a gente tem também os macronutrientes. Os macronutrientes, o que acontece com eles? A gente tem os macros de primeira ordem e os macros de segunda ordem, tá? Qual que é a diferença entre eles? Bom, vamos fazer uma suposição, tá? Não sou nutricionista, longe disso, tá? Tô até precisando consultar um mais pra frente. Mas a gente tem, sei lá, carboidrato. Mano, nem sei quais são os nutrientes da gente, mas é carboidrato, vamos supor aqui. Proteína e... Enfim, carboidrato e proteína, vou falar sobre desses que eu lembro agora, tá? Esses são, vamos supor que sejam os mais importantes pra gente sobreviver. Mas a gente sabe que tem ferro, que tem cálcio, que tem um monte de outros nutrientes, tá? E esses são os de segunda ordem, tá? Aí a vitamina, B6, B12, não sei o que, a gente pode considerar que é um micronutriente, tá? Que a gente quase não precisa usar, que é fácil suprir, beleza? E o que acontece? Nesses de primeira ordem, tá? Que são de fato os mais importantes para a sobrevivência da planta, no caso, né? O que acontece? Esses são os muito comuns que a gente encontra em embalagens de fertilizantes, tá? A gente pode ver no rótulo, tá? É muito importante você ler o rótulo para entender para que serve. E é justamente sobre eles que a gente vai falar hoje, tá? Os macronutrientes de primeira ordem. O que acontece? Existem milhares dezenas de fabricantes de fertilizante,
umas com uma função um pouco mais social, ambiental, que seriam a produção de adubo orgânico. Então o que acontece? A gente tem as primeira ordem, tem um monte de empresas de fertilizante que produz não só fertilizantes químicos, né, fertilizantes minerais, tá, que não são químicos, são minerais, mas temos muita empresa hoje com essa função aí ambiental barra social, que está muito empenhado, produzem muitos produtos de qualidade que são orgânicos, tá? Temos aí, por exemplo, Planta Feliz, temos Jardim Bonito, a própria Vital faz também alguns fertilizantes orgânicos que são muito bons. A gente tem alguns da Jimmy, mas a Jimmy dá uma mascarada, não tem tanto. Então, tem mais os físicos, né? Que seriam esterco, humus, enfim. Enfim. Que eles vão ter, sim, macronutrientes, tá? Mas eles têm muito macronutriente de segunda ordem e micronutriente. A quantidade de macronutrientes de primeira ordem é pouca, beleza? Então, sempre que a gente for fazer a reposição de nutriente e tudo mais, a gente pode sim, a gente deve usar o orgânico, mas pelo menos, sei lá, dependendo do que você gosta de usar, conforme a orientação da embalagem, a gente deve sim usar o mineral, que ele tem concentrações maiores para ofertar para a planta, beleza? Um detalhe aqui que eu preciso falar para deixar bem explícito. Ontem eu comentei aqui, antes de começar o bate-papo com o Felipe lá do Recanto Verde, eu falei sobre a lei do mínimo, né? Que era a característica física, química e biológica, tá? Na semana passada a gente falou muito sobre as características físicas, hoje a gente está falando sobre a química e eu vou apontar a biológica porque influencia muito na parte química, tá? Por quê? A gente tem um fator que é como chama? O pH do solo, a acidez do solo, legal? O que acontece? Quando a gente tem um solo muito ácido, muito ruim, um pH muito baixo, tá? O pH é esse aqui, ó. Tem uma escala de 0 a 14. O 7 é o neutro, tá? Então o 7 seria o ideal. Para baixo de 7 é ácido. E para cima de 7 é alcalino. Quando a gente tem, aí vai de 5,5 para baixo, mais ou menos, aqui de 5,5 para baixo, e de 8,5 para cima, a gente tem que a absorção desses nutrientes pela planta é muito, é muito reduzida, tipo assim, reduzida a nível, sei lá, 20% da capacidade, tá? E como a gente corrige isso, essa acidez, toda essa parte ruim do solo? Colocando um produtinho mágico chamado calcário. Tem alguns tipos de calcário, tá? Procure sempre o dolomítico ou algum específico que seja agrícola, tá? Vai colocar jardinagem, mas jardinagem muito ampla. Ou agrícola, que são bons e tem micronutrientes que normalmente em esterco e tudo mais a gente não encontra, fechou? Mano, tá difícil o foco aqui hoje, hein? Enfim, vamos lá. Falado isso de fator biológico e tudo mais, vamos voltar para os macros de primeira ordem, tá? Bom, nos macronutrientes a gente tem que destacar, tá? Que é o padrão que a gente precisa repor sempre nas nossas plantas, são os N, P, K. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre eles, eu tenho certeza absoluta que você já comprou algum fertilizante que tenha essa sigla, você não faz ideia do que significa, normal, tá? Mas aqui a gente vai destrinchar o que é esse NPK e vou tentar explicar aqui para vocês também de forma breve o que significa aqueles números, tipo 10, 10, 10, 4, 14, 5, 5, 5, enfim, para a gente poder esclarecer isso de uma vez por todas, fechou? Seguinte, o N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Dito isso, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu na vida, tá? Que eu vou passar agora para vocês de forma não exclusiva, que eu já falei isso milhares de vezes já, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá?
Mas nitrogênio, que você precisa saber, de fato, assim, tipo regrinha, tá? Você vai anotar no seu caderninho e vai levar isso pra vida, fechou? Nitrogênio serve para estimular a clorofila, tá? Então vai ajudar a folha a ficar com verde saudável, com verde vistoso e tudo mais. O P, que é o fósforo. O que o fósforo ajuda? Bom, ele ajuda a enraizar, tá? Quando são mudas novas, precisam pegar e tudo mais. Mas a principal função dele, de fato, é estimular floração, tá? Nossa, eu não estava pegando a tela aqui, olha que pecado. Enfim, primeira ordem, tá? NPK. Vou voltar aqui um pouquinho aqui para poder vocês copiarem se vocês quiserem, tá? Não sei aonde que não pegou. Qualquer coisa dá pausa no vídeo e copia, tá? Ele ajuda a ficar com folha saudável. P, tem um rabisco gigantesco aqui, opa. Ajuda a estimular a floração. Floração, tá? E o K, que é o potássio, tá? Você vê que a sigla não tem nada a ver com nada, né? Mas é por causa da tabela periódica, certo? Deixa eu fazer direitinho aqui. E o K, que é o potássio, ele vai ajudar a qualidade da flor e a qualidade do fruto, certo? Então vamos supor aqui que você tenha uma jabuticabeira, tá? Agora em agosto vai começar a adubar ela com 4,14,8, por exemplo, que vai estimular a floração. Sempre vem flor antes e depois vem a fruta, fechou? Então você vai colocar o 4,14,8 durante o mês de agosto inteiro. Setembro já vai começar a despontar aquelas botõezinhos e tudo mais. Aí você já vai começar a usar algum que seja rico em potássio. Por quê? Você vai garantir que a qualidade do fruto e da flor e do fruto, né, sejam satisfatórias, sejam muito boas, tá? É muito importante você sempre estar usando, olha, esse tipo de fertilizante, tá? Não só um rico em potássio, um rico em fósforo, mas um que seja pelo menos equilibrado para garantir que todo ano você tenha flor e fruta, certo? Por mais que você não seja um expert ainda, né? Por mais que você não tenha toda uma malemolência aí para poder entender direitinho, recomendo inclusive que você volte a assistir as lives anteriores, tá? Já estamos na sexta. Recomendo que você faça isso para você entender muito bem o processo que acontece, o processo que rola nisso tudo, para você entender e conseguir mudar o seu jogo, fechou? Bom, vamos aqui. Qualidade, flor e fruta. Muito bom. Então aqui o N, a gente ajuda a folha a ficar saudável, ajuda a estimular a floração, e o K aumenta a qualidade da flor e da fruta das nossas plantas, fechou? Posso usar só um? Olha, pode. Mas a gente só vai ter um resultado realmente satisfatório quando a gente tem o uso em conjunto, beleza? Então a gente vai tentar usar o máximo possível o ano todo, tá? Vou falar sobre os tipos de fertilizantes agora que existem, antes de introduzir os números, tá? Que é o seguinte, tem empresa já, por exemplo a Vital, que tem alguns bastonetes, que são pequenos bastõezinhos, literalmente bastõezinhos. O que você vai fazer com esse bastão? Você vai enfiar na terra, ele vai durar tipo 3 meses, tá? A concentração dele de nutriente é menor? É menor, mas ele é mais prático, tá? Tem um gota a gota também, que é um líquido que você vai fazer praticamente a mesma coisa, que dura uns 15, 20 dias. E tem os mais comuns, que são os granulados e os líquidos que você vai diluir. Qual que é melhor? Qual que eu recomendo? Bom, os granulados, ele é absorvido de forma mais lenta, mais gradual e não se perde tão fácil com a rega, tá? O líquido você vai diluir na água, você vai regar junto com ele, boa parte dele vai regar. Então, por isso que normalmente a quantidade de reposição deles são maiores também, tá? Porém, por outro lado, por outra via, todavia, é mais difícil de usar
o granulado, tá? A chance de você errar a dose é maior. Por quê? Que é muito relativo. Normalmente vem na embalagem lá em metros quadrados, em metros cúbicos, enfim. Então você precisa fazer essa conversãozinha aí pro tamanho do seu vaso para poder saber a dose certa, tá? Se você tiver prática já, então, tipo, é bem de boa, mas isso a gente adquire com o tempo, beleza? Muito bom. Então são esses básicos. Ah, e tem os Homocoats granulados também, que eles funcionam, tipo, cada 3 meses, cada 4 meses, 5 meses, dependendo da marca que você usar, que você vai precisar repor só. E o que acontece... Deixa eu até anotar aqui depois, posso anotar aqui depois. O que acontece com esses Osmocoats? Ele tem liberação lenta, tá? A Vital tem um que é muito bom, que dura 3 meses, que ele tem 15% de nitrogênio, e eu não lembro o resto agora, mas assim, você vai ter ali 15% de nitrogênio durante 3 meses, então a chance de dar ruim é muito baixa, tá? A chance de você queimar a planta é muito baixa, a chance de dar ruim é muito baixa literalmente, fechou? Vantagem e desvantagem do mineral pro orgânico. O mineral tem mais chance de você matar a planta por fitotoxicidade. É isso aqui, ó. Fitotoxicidade. Que é o quê? É basicamente matar a planta queimada, tá? É basicamente isso por excesso de adubo, tá? Então no mineral a chance de acontecer isso é maior, quanto no orgânico líquido, por exemplo, é muito baixa. Se você for usar um esterco, alguma coisa assim que seja mais forte, aí você tem que tomar muito cuidado, que às vezes é até mais poderoso do que esses minerais, beleza? Muito bom. E o que significa a numerologia ali dos NPKs, não só dos NPKs, tá, mas de modo geral, o que significa a numerologia ali que está na embalagem, que está escrito ali? É o seguinte, deixa eu escrever aqui primeiro os fertilizantes, né, e a gente já passa para isso. Então tem os bastonetes, temos os gota-gotas, temos os líquidos, os granulados e os Osmocoat. Certo? Esses são os principais que existem no mercado hoje em dia, tá? Tecnologias muito boas, enfim, qualidade e sucesso sempre, fechou? Mas leia atentamente, sempre leia atentamente os modos de instrução, beleza? Seria quase que a bula do remédio, tá? Bom, muito bem. Então vamos lá, vamos falar de número agora, porque isso faz a diferença na hora de você escolher. Agora que você já sabe para que serve o N, para que serve o P, para que serve o K, para que serve o nitrogênio, o fósforo e o potássio, agora fica bem mais fácil de você conseguir escolher, de você conseguir a melhor opção, tá, dentre de inúmeras que existe no mercado, para você usar nas suas plantas. Você vai olhar para ela e falar, eu acho que você precisa melhorar a cor da sua folha, então eu vou colocar um pouco mais de nitrogênio em você. Como que a gente chega na floricultura e escolhe esse produto? Bom, normalmente tem o 10-10-10, o 4-14, 4-14-8, tem o 5-5-5, tem o 15-5-5, enfim, a variedade é um monte, tá? Tem um monte de coisa, um monte de produto novo aí, que tem, enfim, uma variedade enorme para você escolher, mas que você precisa entender. Cada número desse aqui representa porcentagem. Então quando a gente fala, por exemplo, 10-10-10, ó, vou até fazer aqui, a gente está falando que tem 10% de nitrogênio, tem 10% de potássio, ou de fósforo, e tem 10% de potássio. Quando a gente fala que ele tem 4, que ele é 4, 14 e 8, a gente fala que é 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, beleza? É basicamente isso que a gente tem que ter em mente na hora de escolher um fertilizante. A gente fala que ele é 15-5-5. O
15% de nitrogênio, 5% de fósforo e 5% de potássio, tá? É sempre assim, sempre nessa ordem, tá? Primeiro o nitrogênio, depois o fósforo, depois o potássio. Nunca vai ser ao contrário, nunca vai ser bagunçado, sempre vai ser desse jeito, beleza? E é isso, espero que tenha te ajudado, espero que tenha ajudado a mudar o seu jogo. Te vejo na próxima live e tchau!